Oi, pessoal! Na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre o dimensionamento de bombas. Então, primeira coisa, definindo uma bomba, ela seria qualquer dispositivo que é utilizado para ou elevar o nível de um líquido, fazer ele subir de um lugar para outro, ou até fazer ele fluir de uma direção que a gente queira, levar de um lugar para outro dentro de um processo, por exemplo. Semelhante às bombas, existem os compressores, que eles são utilizados para gases, e eles são utilizados além de transporte para comprimir ou tornar os gases rarefeitos. E aqui a gente tem um exemplo de bomba. O tipo de funcionamento dela vai depender do tipo da bomba, da construção dela, mas a gente vai causar uma diferença de pressão que vai fazer com que o escoamento aconteça aqui. Por exemplo, está entrando aqui nessa região e saindo aqui para cima. As bombas, para poder serem dimensionadas, a gente tem alguns tópicos que precisam já estar sendo conhecidas, que a gente já viu, que seriam as perdas de cargas do sistema. A perda de carga ela pode ser distribuída, ou seja, aquela que depende do comprimento da tubulação que a gente vai trabalhando, ou ela pode ser localizada, que vai depender dos acessórios, e a gente tem os métodos para calcular por meio de tabelas ou fatores que são disponibilizados dependendo de cada um dos acessórios. Se a gente somar tudo isso aqui, a gente tem a perda de energia total, ou seja, a soma da perda de carga. Então, a gente tem que lembrar aí o fator de atrito e os métodos de comprimento equivalente e perda de carga localizada. Para calcular a bomba, a gente tem que definir o que é a altura manométrica do sistema. Isso seria a energia que o sistema precisa da bomba, então a bomba vai ter que inserir essa energia para transportar esse fluido de um ponto até o outro que a gente quer para uma vazão que a gente estiver estabelecendo. Para poder fazer isso, a gente precisa levar em consideração todas as resistências que o sistema oferece. Então, tudo que tem antes e depois da bomba tem que ser considerado. Por exemplo, todos os acessórios, localização, além do óbvio, a altura geométrica, né? Então, quanto que a gente quer levar em metros mesmo. A diferença de pressão de onde está saindo para onde vai o nosso fluido e as perdas de carga da rede, que seriam devido ao atrito. O usual para a gente fazer isso é separar o sistema em sucção e descarga, calcular cada uma das parcelas e depois relacionar as duas para achar a altura manométrica do sistema total. Para separar, então, a gente precisa definir o que é sucção e o que é descarga. Então, sucção é tudo que está antes aqui da bomba e a descarga seria tudo que está depois. A parte anterior tem uma altura aqui que pode ser para baixo ou pode ser para cima, pode ser negativa, aqui no caso está abaixo da bomba, como pode ser positiva, está acima da bomba. A gente pode estar levando até um lugar mais alto, então elevando aqui o fluido, ou também pode estar descendo. Isso vai fazer diferença no dimensionamento, porque a gente pode estar contando com a gravidade ou não. O ΔH aqui, seria o H total, aqui geométrico, seria a diferença entre o ponto em que a gente está saindo até o ponto em que a gente quer chegar. Isso seria a altura mesmo. Então, a gente precisa ver todas as parcelas de energia que vai perder aqui nesse trajeto, qual é a pressão que está nesse caso, a pressão desse lado aqui também, para determinar o quanto que a bomba vai ter de energia aí. A ideia de separar entre sucção e descarga é que a gente possa saber o quanto que já tem de energia na linha, que vai ter aqui, vai ser considerado na parte de sucção, ou seja, se a gente tiver um tubo, um reservatório elevado, a gente vai ter já a gravidade ajudando a levar esse fluido. Mas se ele estiver para baixo, já vai estar precisando de mais força para a bomba, então a gente precisa estar avaliando isso para ver o quanto de energia ela vai ter que levar para a parte de descarga, a parte de recalque da frente, posterior a ela no processo. Então, a bomba ela vai precisar fornecer essa energia para a gente para chegar até onde a gente quer. As perdas de energia são chamadas de altura manométrica, que seria a perda de carga, no caso aí, total do sistema, considerando toda a equação de Bernoulli. E a gente vai trabalhar aqui numa unidade de comprimento. Então, a gente viu na aula passada que a gente tem que relacionar a perda de carga, a diferença de pressão, dividir pelo peso específico para poder chegar em unidade de comprimento, que no caso do SI é metro. Lembrando então o teorema de Bernoulli, para um fluido ideal, a gente tem aqui que a soma das energias, então a energia é referente à pressão, a velocidade, que é a energia cinética, e a altura, que é a energia potencial, ela vai ser constante em qualquer um dos pontos do escoamento. E a gente vai se utilizar disso para poder fazer o cálculo da altura manométrica. Lembrando aqui que a gente tem o peso específico aqui embaixo, justamente para a gente poder ter isso aqui tudo em unidade de metros.
Aplicando a equação de Bernoulli entre dois pontos, a gente teria que o somatório de energias no ponto 1 vai ter que ser igual ao somatório de energias no ponto 2, justamente porque ela é constante no escoamento todo. Já isso aqui é para fluidos ideais, né? Então, quando a gente trabalha com fluidos reais, o teorema de Bernoulli ele pode ser reajustado acrescentando uma perda de energia. Então, isso daqui seria a energia que vai ser perdida devido ao atrito durante o escoamento ou por causa de acessórios ou outras coisas que estiverem no meio do escoamento, interferindo, digamos assim, esse escoamento. Que é justamente o que a gente já calculou, que está aí na aula anterior, que é a perda de carga. Exatamente nesse termo aqui que a gente vai estar dividindo entre as parcelas de sucção e descarga, porque fica mais fácil da gente estar entendendo o que está vindo de cada um dos lados. Essa parcela aqui toda vai ser devido ao atrito de todo o sistema, então a gente vai separar agora em sucção e descarga para poder fazer os cálculos mais detalhados. Na sucção aqui, então, a gente vai aplicar o teorema de Bernoulli em um ponto do reservatório aqui e na entrada da bomba, então até aqui o começo. Então, a gente vai estar relacionando esses dois pontos aqui, ó. Então, o que vai acontecer com a equação? Essa altura aqui, ela vai ser a pressão aqui do reservatório, mais a altura que a gente tem aqui, nesse caso aqui a altura seria negativa porque está para baixo, se estiver para cima é positivo, menos o que tem de atrito antes. Então, se eu tiver uma válvula aqui no meio desse escoamento, a bomba vai ter que compensar essa perda de energia, por isso que é negativo. Então, tudo que tiver antes aqui, um joelho, uma válvula, um equipamento, vai fazer com que a bomba tenha maior esforço. Então, aqui, ó, nesse caso, vai ser negativo, porque a gente está contabilizando toda a energia que ela tem. Então, toda a energia que está chegando para a bomba junto com o fluido. Por exemplo, se a gente tiver aqui o nosso reservatório para cima, a gente tem a ajuda da gravidade para fazer com que o escoamento aconteça de uma forma mais fácil. Então, a gente vai ter uma parcela positiva aqui para a bomba. No caso que está para baixo, a bomba tem que fazer força para subir. Então, nesse caso aqui, quando a gente for substituir, a gente vai ter que colocar menos o valor dessa altura aqui, sei lá, 2 metros, por exemplo. Então, a gente vai ter menos 2 metros. São mais força que a bomba tem que fazer para poder fazer com que o fluido escoe até onde a gente quer chegar lá depois. Na parte de descarga, a gente vai fazer esse mesmo balanço aqui na saída da bomba com até onde eu quero chegar, certo? Então, aqui a gente vai ter a parcela de pressão lá no reservatório. Então, imagina que isso aqui, se tiver a pressão mais elevada, a bomba tem que fazer mais força. Então, nesse caso aqui, é tudo que está depois da bomba, tudo que for positivo, é força que a bomba tem que fazer. Não é mais energia disponível. Então, aqui, ó, se a gente quiser elevar, a gente tem que considerar um valor aqui positivo. Se a gente quiser descer, isso vai estar ajudando a bomba, então é negativo, certo? Então, e aqui nesse caso, tudo que tiver depois da bomba são acessórios que precisam, a bomba precisa passar por eles para poder chegar onde a gente quer. Então, aqui essa parcela é positiva. Diferente da sucção, a altura manométrica de descarga, ela vai estar considerando todo o esforço que a bomba tem que fazer para chegar onde a gente quer. O que está antes da bomba pode estar ajudando ou pode estar prejudicando ela, pode estar fazendo com que ela precise colocar ainda mais energia. Então, os termos têm sinais diferentes dependendo de onde a gente estiver olhando para o escoamento. E a altura manométrica do sistema, então, vai ser a relação entre a descarga e a sucção. Então, o que está na frente da bomba é a energia que ela tem que fazer, o que está atrás pode ser energia que ela tenha que fazer ainda, mas pode ser energia que esteja ajudando. Então, dependendo aqui do sinal que estiver vindo, a gente vai ter uma parcela maior ou menor de altura manométrica para a bomba. Ou vocês podem utilizar a equação direta, então substituindo aqui os valores que a gente viu ali, a altura de descarga e de sucção, e rearranjar aqui por tipo de energia. Então, potencial, energia de pressão, e aqui tem o atrito. Essas equações todas, elas consideram que a velocidade nos reservatórios é igual ou próxima a zero. Então, a gente está trabalhando com tanques de grandes dimensões, como a gente já viu aí anteriormente nas outras disciplinas. Detalhando o que é cada um dos termos aqui, a gente tem a altura geométrica, então que é a altura que a gente mede mesmo, da sucção e da descarga, a pressão nos reservatórios de descarga e de sucção, o peso específico do fluido aqui, e a gente tem a perda de carga na descarga e a perda de carga na sucção. Esses dois termos aqui são calculados conforme a gente fez nas últimas aulas. Calcula o fator de atrito, considera os acessórios e aí a gente tem a parcela de sucção e de descarga para cada um deles. Uma vez calculada a altura manométrica aqui, H, a gente pode estar relacionando isso com a potência que é normalmente que a gente usa para ir comprar a bomba.
Então, a potência ela vai estar sendo relacionada com o consumo, quantidade de energia que vai precisar aí. Então, a gente tem a potência e a potência útil, tá? Então, a potência útil aqui seria exatamente o que a gente tem que fornecer para o líquido, para a vazão que a gente escolher. Então, aqui a gente tem a vazão mássica e aqui a gente tem em termos de vazão volumétrica. E a gente vai estar trabalhando a potência com essas duas equações aqui. Então, se tiver vazão mássica, trabalha com isso daqui. Se tiver volumétrica, já trabalha com ρg h aqui. A potência útil que a gente calculou nem sempre é a potência que vai ser consumida pelo processo. Então, a gente tem uma relação que a gente chama de eficiência da bomba. Então, a gente precisa determinar ela, o rendimento, né? E se a gente tiver o rendimento, a gente vai saber quanto de potência foi realmente consumida. Porque várias bombas têm perda de energia aí, então não adianta fazer o cálculo exato em cima, a gente tem que considerar um pouquinho mais, principalmente se a gente conhecer a eficiência da bomba e saber o quanto que ela está consumindo de verdade para transferir de um lado para o outro. Para ter uma ideia, então, a gente tem aqui os rendimentos de alguns tipos de bomba. Então, os motores elétricos eles têm um rendimento mais alto, né? Mas quando a gente trabalha aqui com bombas centrífugas, por exemplo, o rendimento ele pode chegar até 30%, 50% para fluidos de processo, e se a gente estiver trabalhando com água, até 75% a gente pode estar tendo. Então, tem uma perda grande aqui, se a gente calcular em cima, a gente pode estar dimensionando a bomba de maneira errada. Aqui tem outros exemplos. Essa primeira parte da aula, então, é para mostrar aí qual é o equacionamento que a gente vai estar utilizando nas próximas aulas. A gente ainda vai falar sobre cavitação e também sobre as curvas de bomba, para depois fazer mais exercícios para aplicar os conceitos. Até mais!